E aí, tudo bem? Eu sou o Hannisson, sou fundador da Summit e você está no Summit One on One. Toda quinta-feira à noite tem Summit One on One porque a gente fala sobre temas que dividem opiniões e causam dúvidas em profissionais dos mais variados níveis de experiência e segmentos de atuação. Para esse nosso 16º episódio da série, a gente escolheu o tema tipos de entrevista. Então, se você tem dúvidas sobre os tipos de entrevista e quer algumas dicas de um recrutador, vem comigo pro vídeo. Mas antes de começar, aproveita para já deixar o teu like, se inscrever no canal, assim você ajuda a gente a chegar a mais pessoas e também, é claro, fica por dentro do que a gente produz por aqui com apenas 2 cliques. Não, entrevista não é tudo igual. Se você não sabia disso ainda, esse vídeo vai ser muito útil para você. Nesse vídeo a gente vai focar nos formatos de entrevista. São diversos, né? Você tem entrevista individual, entrevista em grupo, entrevista de case, enfim, tem diversos outros tipos de entrevista. Aqui a gente vai falar especialmente de como você lidar com cada tipo de entrevista, com cada um dos interlocutores que eventualmente ou comumente você vai encontrar no processo seletivo e como aproveitar melhor o seu tempo ali. Então, vamos às dicas. Dica número 1, entrevistas com RH. Entrevistas com RH predominantemente vão estar concentradas em entender quem você é, o que você fez até aqui, as decisões que você tomou, por exemplo, de movimentação de empresas, mas especialmente entender como você reage em determinado tipo de situação. Porque o RH está buscando entender como você contribuiria para um determinado grupo onde você vai ser integrado, ou seja, que tipo de interação você eventualmente traria para aquela equipe. Então, além das competências técnicas, que o RH sim pode validar, mas de uma maneira talvez um pouco mais superficial, talvez de uma maneira não tão profunda, o principal ponto é entender o teu nível de aderência cultural, a tua forma de interagir, de reagir a determinadas situações e, é claro, a forma como você vê a tua carreira, os teus próximos passos para ter certeza de que tudo está dentro dos conformes ali, que eventualmente faz sentido você avançar no processo seletivo. Perguntas boas para você fazer para o RH estão relacionadas principalmente ao fluxo do processo seletivo, a como funciona a cultura da empresa, a tua carreira, como seria a carreira dessa pessoa dentro da empresa e como eles veem, né, os desafios dessa pessoa por lá. E também sempre perguntar sobre a equipe, como ela está postada hoje, como é que essa pessoa eventualmente se encaixa lá e qual é a opinião do RH em relação aos principais desafios que essa pessoa vai encontrar e cenários também da equipe. Dica número 2, entrevistas com o gestor direto. Imagina então, portanto, que você passou da entrevista com o RH e agora você vai falar com o líder direto dessa pessoa na empresa. Nessa situação, portanto, é importante que você já considere que esse líder é a pessoa que vai ter uma dor ali, talvez um pouco mais presente, na pessoa que está contratando alguém por algum motivo. Nesse caso, é claro, ele precisa fazer uma entrega. Então imagine, pense com a cabeça do gestor. Você precisa entregar uma determinada coisa, você tem algumas metas e, é claro, a sua equipe te ajuda a fazer isso. Portanto, nesse caso, concentre-se em explicar como é que você faz o seu trabalho, de maneira a deixar bastante evidente a forma como você consegue e qual tipo de problema você consegue solucionar. Então, basicamente ali, a minha sugestão é que você concentre-se na tua capacidade técnica e de resolução de problema, é claro, mas sempre trazendo exemplos tão concretos quanto possível. É lógico que isso vai variar dependendo do gestor, dependendo da área, mas a minha visão é que quanto mais específico e claro você for nas suas capacidades de entrega, tendo esse posicionamento de ser um solucionador de problemas, sem dúvida nenhuma, isso pesa, isso conta muitos pontos para você, porque imagine, né, ali aquele gestor tem que fazer uma entrega, a área ele tem que fazer uma entrega e entendendo como você consegue ajudá-lo, fica muito mais fácil, mais claro para ele determinar se você é uma pessoa que faz sentido para avançar no processo seletivo ou não. No caso de gestores diretos, eu te sugiro fazer perguntas principalmente relacionadas aos desafios da área, quais são as entregas principais, como ele vê, por exemplo, a área ao longo dos próximos meses, mesmo nos próximos anos, qual é o impacto que ele vê a área gerando e como essa pessoa pode apoiar ele nessa entrega. Então, o tempo inteiro, lógico, concentre-se ali no que essa área vai fazer, quais são os desafios, você vê ali alguma oportunidade para perguntar como esse gestor vê o papel desse profissional específico, né, que ele está buscando no que diz respeito à continuidade, ou seja, progressão de carreira, mas eu me concentraria principalmente nas entregas, nos entregáveis, nos desafios e como você eventualmente poderia ajudá-lo. Dica número 3, entrevistas com a diretoria. É claro, se você for gerente, a tua entrevista com o gestor direto vai ser com a diretoria. No caso de outras pessoas, o gestor direto vai ser um coordenador, às vezes um gerente. Então, aqui, como a gente está falando para bastante gente, é claro, eu estou fazendo essa divisão de uma maneira talvez um pouco diferente. Se você for gestor, considere nesse caso de entrevista com a diretoria, tua entrevista com o gestor direto. Dito isso, vamos tentar entender o que a gente falou até aqui. A gente falou que o RH principalmente vai estar concentrado em entender quem você é, como humanamente falando você
integra aquele corpo de outras pessoas, né, que basicamente é uma organização, uma empresa. A gente falou também que o teu gestor, ou eventualmente uma conversa com o gestor direto, ela vai estar muito orientada a entender como você consegue ajudar a empresa, como você faz o seu trabalho, assim por diante, entender talvez de uma forma mais profunda, tecnicamente, como você pode contribuir. E agora, no caso dos diretores, sem dúvida a gente vai estar falando mais sobre o quê? O diretor ele sempre vai ter uma visão muito mais ampla, ele vai ter uma visão mais estratégica do negócio. Logicamente, quanto maior for a empresa, mais isso é verdade. E ali, sem dúvida nenhuma, no caso de um diretor, é bastante improvável que ele vai te conhecer do zero, concorda? Ele já tem informações iniciais do que o RH trouxe para ele, do que o gestor trouxe para ele, então ele já vem muito mais informado para fazer a entrevista com você. Então, muito provavelmente ele vai validar alguns pontos que tenham ficado de dúvidas, certamente ele vai ter um espaço ali para você esclarecer eventuais dúvidas, ou ainda ele pode oferecer para você alguns cenários ali, te perguntar como você lidaria com aquele tipo de cenário, logicamente tentando explorar outros aspectos, como por exemplo, potencial, visão de todo, como você lida com complexidade, até mesmo tirar um pouco da zona de conforto para entender como você lida com esse tipo de situação, é claro, de pressão e até mesmo em situações onde você não tem uma resposta clara, como você traz um ponto de vista e consegue embasar aquela tua recomendação, aquela tua opinião. Dito isso, concentre-se ali em responder o melhor possível às perguntas que forem feitas, é claro, mas não espere nada muito formatado, porque realmente nesse tipo de situação acaba variando bastante. Perguntas ótimas para fazer para um diretor sempre vão estar relacionadas ao mercado em que a empresa atua. Então, quanto mais você puder entender o cenário de mercado e mesmo perguntar a opinião dessa pessoa, desse diretor, acerca do que ele vê que são os próximos desafios e mesmo para onde ele entende que é o melhor direcionamento para aquela empresa específica, melhor. Outra coisa é entender o posicionamento estratégico da empresa dentro do mercado em que ela atua. Então, quais são os movimentos que ela pretende fazer e, é claro, onde ela quer estar daqui a 2, 3, 5 anos. Sem dúvida nenhuma, um diretor ele sempre vai estar mais orientado a esse tipo de resposta. Então, eu te sugiro sempre perguntar pensando no que aquele negócio virá a ser, o que aquele negócio quer efetivamente entregar, ou seja, o que efetivamente aquela empresa está buscando atingir. E para o one-on-one de hoje era isso, espero que tenha sido útil para você, aproveita, compartilha o vídeo se você gostou, deixa também o teu comentário acerca do que você achou das informações, se ficou faltando alguma coisa, se você concorda ou discorda com o que eu falei por aqui, conta pra gente também o que você gostaria de ver por aqui, que tipo de dúvida você gostaria de esclarecer aqui com a Summit. A gente vai ter o maior prazer de trazer esse conteúdo para você e responder o teu comentário assim que possível. Hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima.